meus queridos amigos, mais uma semana que nós iniciamos na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E como é bom nós entregarmos a nossa vida, os nossos sonhos nas mãos dele, porque pode ter certeza que os sonhos de Deus sempre são maiores do que os nossos. E a direção de Deus, seja ela qual for, sempre vai te levar para um lugar de segurança. Nessa segunda-feira nós vamos ouvir o testemunho da pastora Elisabel Gasparotto, um testemunho tremendo de transformação, de perdão, de libertação da alma, dos sentimentos, algo que Deus fez na vida dela e que você vai ouvir esta semana e também a segunda parte na semana que vem. Entendendo que não importa onde você passou, não importa o que você viveu, o Senhor tem transformação, o Senhor tem cura para a sua vida, para o seu coração, e nós vamos ouvir o relato da pastora Elisabel hoje no nosso quadro E Se Fosse Você. Você que está nos acompanhando pelo canal 6 da Via Cabo, você pode também entrar ali nas nossas redes sociais. No Facebook nós temos duas páginas. Nós temos a nossa página de frases, que é o Frases Devocional Intimidade, e também a nossa página, o Devocional Intimidade, Programa Devocional Intimidade, onde você pode ver os nossos vídeos, release das nossas palavras e tudo aquilo que está acontecendo aqui no nosso programa. Você quer mandar também o seu testemunho, a sua história, aquilo que está acontecendo no seu coração? Converse com a gente pelo nosso e-mail, devocionalintimidade@tvmca.com.br. Meus amados, eu convido você para viajar conosco nessa história linda da pastora Elisabel que o Senhor escreveu com todo o seu amor. E esse é o nosso quadro E Se Fosse Você. Seja bem-vindo ao Devocional Intimidade. Querida pastora Elisabel, que bom recebê-la aqui. Eu que digo isso, Mônica. Obrigada pelo convite, carinho. Obrigada mesmo. Amém. Eu me lembro que quando eu lhe conheci, uma coisa que me chamou muita atenção na pastora Elisabel é uma serenidade tão tremenda, é uma calma, uma tranquilidade. De onde vem essa serenidade, pastora? Menina, puramente de Deus, porque sem Ele eu não era assim antes, não. Muito pelo contrário, eu era uma pessoa muito irada, né? Na verdade, eu era má, muito brava. E Deus, na verdade, você foi selada por Deus mesmo antes do seu nascimento. Sim, Deus tinha toda uma história. Mas só veio encontrar com o Senhor dos seus 26, 27 anos, né? 27 de idade. Anos. Mas durante toda essa trajetória, e até eu falei para vocês que nós vamos ter em duas partes o testemunho, né, pastora? Porque tem muitos detalhes e muitas pessoas, talvez você esteja passando ou passou por aquilo que a pastora Elisabel passou. E você vai ver que Deus fez algo tremendo na vida dela quando ela decidiu abrir o seu coração. Mas, pastora, conta pra nós um pouquinho dessa sua história, né? Um pouquinho da Bel, carinhosamente nós falamos, né? A Bel nasceu e aconteceram muitas coisas na sua vida, né? E que vieram marcar a sua história, marcar o seu coração, e talvez por essas marcas você teria tudo para se tornar uma pessoa, para ter uma história, um futuro completamente destruído. Mas Deus entrou nessa história e fez toda a diferença, né? Conta para nós um pouquinho. Conto. Bom, eu sou paranaense, aquilo do Porta do Pé Vermelho, de verdade. Mas eu nasci aquilo que talvez todo mundo entende como uma família normal, né? Pelos olhos distantes, obviamente, né? Um pai, uma mãe, eu sou a terceira de 4 filhos, sou a única mulher. E de quando a gente vai olhando para a vida e percebendo, prestando atenção onde você está inserido, você percebe que não é uma família tão normal assim, né? E eu fui descobrir que eu não estava dentro de um contexto de normalidade, eu já era meio grandinha, porque você começa a conviver com outras pessoas e você percebe que existe alguma coisa diferente na sua vida. Sim. Que não é a mesma coisa que acontece na casa das pessoas, né? E aí, então, é que você descobre a sua normalidade, você descobre que você já tem problemas e problemas graves e que aquilo que você vive não é aquilo que Deus tinha preparado para você, né? Então, a minha mãe sempre trabalhou muito, de manhã, de tarde, de noite, desde que eu me lembro. Meu pai é caminhoneiro até hoje. Sério? Olha só. Caminhoneiro. Cruzou o Brasil, hoje já tem aí a sua idade, as suas rugas e continua perseverando tal, nas estradas, a contragosto da gente, dos filhos, né?
Mas assim, então eu hoje, eu posso dizer assim com toda tranquilidade, Mônica, diante de Deus, que todas as coisas que eu vivi, ainda que eu não soubesse, que eu não sentisse, que eu não enxergasse, havia uma presença intensa da parte de Deus sobre a minha vida, cuidando de todos os detalhes. Que eu creio que isso que você falou é algo muito interessante e muito importante. Porque as pessoas às vezes julgam que nos seus desertos Deus não está ali. Muito pelo contrário, né? Eu não sabia, mas hoje eu sei que Ele estava e consigo perceber. Porque, na verdade, não foram poucas as vezes que Deus me livrou da morte, por exemplo. Né? E dentro do contexto que eu estava inserida, eu poderia ter me tomado um rumo para a minha vida muito diferente do que eu decidi depois, né, realizar. Deus é bom. Então, na verdade, a minha história, ela passa pelo princípio de que como nós fomos criados num ambiente onde a ausência materna e a ausência paterna era a nossa realidade, né? Então, a criança, o adolescente, ele acha que ele pode muitas coisas. Que vai crescendo, na verdade, sem um as norte, paredes, né? sem os limites, sem orientação, sem percepção até do que é relacionamento, do que é ser filho. Né? Então, havia uma certa distorção dentro da minha casa. Desde que eu tinha aproximadamente 3 anos de idade, eu comecei a sofrer abuso sexual dentro da minha casa, né? E isso, como é que você sabe que você sofreu abuso? Porque você cresce e você entende aquilo que aconteceu como uma normalidade. Mas mesmo assim, até uma criança pequena sabe o que é certo e o que é errado. Né? Com certeza. Tanto sabia que era errado, de que aquilo era segredo, era secreto, ninguém sabia. E das pessoas que sabiam, as envolvidas diretamente, aquilo era silêncio mortal, assim, né? Aquilo não era... Então, como, por exemplo, você está numa família onde não existe diálogo. Esse contato entre eu e você, de olho no olho, você não sabe que existe, né? A primeira vez que uma pessoa me chamou de filha foi na minha conversão, com 28 anos de idade. Olha só. Né? Então, até você entender que você está num processo de construção de morte e não de vida desde a sua infância, não é uma coisa tão simples e não acontece assim, da noite para o dia. Então, à medida de que eu fui crescendo e os abusos eram muito insistentes, eles eram com muita perseverança, com muita intensidade e com muita agressividade, então eu fui me tornando, ao invés de me tornar uma criança, eu me tornei um bicho. Porque uma das características da criança ou do adolescente que sofre, ele guarda aquilo para si e ele gera uma culpa sobre si, né? Como se ele fosse culpado acerca daquilo. E ao mesmo tempo também ele entra ele se sente vítima e se sente também culpado. Então é um misto de emoções muito grande para a cabeça de uma criança, né? Sim, sim. E à medida de que eu fui crescendo, Mônica, e percebendo que aquilo não era normal e que principalmente eu não gostava, eu não queria, é óbvio que você começa a reagir, né? E nessas reações as coisas foram agravadas. Eu comecei a apanhar, né, pelo meu abusador, assim, a apanhar mesmo. Isso quantos anos, mais ou menos? Quantos anos a pastora estava? Eu acho que eu apanhei sempre. Acho que eu apanhei sempre, assim, mas à medida de que eu crescia, esse espancamento ele aumentava, porque na verdade pelas suas resistências essa pessoa ao ato precisava em si, de mais né? força, na verdade, para me conter, né? Quando eu tinha mais ou menos uns 12 anos, Mônica, eu acho que 11 anos, 12 anos mais ou menos, que foi um dos momentos assim mais traumáticos para mim, foi quando eu fui trancada no banheiro. Sabe casa de interior? Assim, você tem a casa toda, aí do lado de fora você tem o banheiro. Só que, na verdade, os banheiros eram amplos, não é como são hoje, né? Então era quase uma casa. Também sou desse tempo, pastora. Né? Então, nesse banheiro muito amplo, a gente estava nesse banheiro, eu e mais 4 meninos, né?
Então esse abusador, ele levou alguns amigos, 3 amigos, eles trancaram ali e ali eles me deitaram no chão, cada um segurava um braço, outro segurava o outro, uma perna, outra, e ali aconteceu então, isso não foi um abuso, eu fui estuprada mesmo por na todos verdade eles. foi uma violência muito grande, né? E no Foi. próximo bloco a gente vai contar um pouquinho mais acerca disso, porque até me lembrei de um filme que eu assisti. Eu não lembro do nome dele agora, mas que foi muito forte que eu assisti. E no caso daquela jovem do filme, ela sofreu exatamente isso. Por 5 pessoas, né, que fizeram... Ela depois, ela reagiu de que forma? Da mesma forma que ela foi abusada por todos eles, ela projetou a morte de cada um daqueles homens. Eu não fiz isso. E foi muito forte o filme, mas pra gente ver, por que eu tô falando isso? Existem 2 formas de reação diante disso. A reação humana, carnal e inflamada pelo diabo, mas aquela reação diante de um quadro de violência, mas aonde Deus, a seu tempo, entra com a sua infinita misericórdia e que aconteceu contigo algum tempo depois, né? E daqui a pouquinho, então, a gente vai contar isso e você vai ver os detalhes. Talvez você esteja dizendo, Mônica, é muito forte isso, mas mais forte do que isso foi a transformação que Deus realizou na vida desta mulher. Então não saia daí, são 30 segundinhos e a gente já volta.